Sexta-feira é dia de cerveja, mas também é dia do nosso Somar em Pauta. E eu estou muito feliz em receber aqui hoje o Paulo Tchutchuri, o nosso Paulinho, que eu quase não consigo fazer essa entrevista com ele, o nosso meteorologista e sócio-diretor também. Paulinho, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Por estar aqui. E hoje o nosso assunto é muito polêmico, a gente tem recebido muitas notícias, muitas mensagens de muita gente na internet. Eu tinha prometido esse vídeo para todos vocês, já tinha respondido as mensagens dizendo calma, vai sair um conteúdo específico sobre a condição do Oceano Pacífico neste momento. E eu trouxe ele. Não é só isso. Ninguém mais, ninguém menos do que o Paulo Tchutchuri, que vai contar tudo para vocês. Então não deixe de acompanhar. Tá feliz de estar aqui? Muito. Ai, que bom. Bom, como eu disse, a gente recebeu muitas perguntas sobre a condição atual do Oceano Pacífico. Afinal, a gente já está passando por um período de resfriamento, as águas do Oceano Pacífico, a gente tem notícias também que as águas do Oceano Pacífico estão ligeiramente mais aquecidas, então está todo mundo muito confuso. E eu trouxe você para tirar essa confusão da nossa cabeça. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer, Paula, é que por que se fala de Oceano Pacífico quando você quer saber se vai chover, se vai fazer calor Sim. ou não? Porque o Oceano Pacífico, especialmente o Pacífico Equatorial, ele define a qualidade da estação. Ou seja, se o verão vai ser mais chuvoso, mais quente, menos quente. É isso. Quer dizer, nós sempre vamos ter as estações do ano, inverno, verão, e o Oceano Pacífico define a qualidade. Dependendo da região, às vezes favorece chover mais, dependendo da região, favorece menos chuva. Então, por isso que é importante, para definir como que o clima vai se comportar, nós temos que olhar o Pacífico, ou seja, ele é o nosso preditor para definir a qualidade do clima. Exatamente, ele é quase como um relógio, né? Quando ele está com o ponteirinho lá em cima, acontece de uma forma. Quando ele está com o ponteiro lá embaixo, acontece de outra. Então, quando ele está aquecido do jeito que ele está neste momento, passando por passando por um período de neutralidade, né? Ele vem de uma fase quente e nesse momento ele está, que a gente chama neutro. E o que significa neutro? O oceano não está nem quente nem frio. O desvio acima de meio grau centígrado para cima é conhecido por El Niño, aquecimento. Desvio da temperatura da superfície da água abaixo de meio grau centígrado é La Niña. Nesse momento não está nem quente nem frio. Por isso, e aí neutro. Essa neutralidade é que é interessante a gente falar também, porque essa neutralidade, todo mundo pensa que neutralidade fica um período normal, verão é quente, inverno é frio, e neutralidade não rima, mas lembra muito a época de oscilação. A gente tem passado por uma época de oscilação, né, Paula? Isso mesmo. Aí você prevalece aquela condição média da época do ano para cada região. Nós estamos aqui em São Paulo, no Sudeste, o que é o normal? É o período de chuvas. Sim. No Sul, que sofre até com problema de estiagem, é o período que chove menos. Claro que quando a gente fala normalidade, não garante uma condição ideal de clima. Sim, isso. Condição ideal de clima não é garantido pela neutralidade climática. Não é. É muito pelo contrário. Porque a variabilidade às vezes afeta. É muito maior. Então, por isso que às vezes até choca a nossa linguagem, que está acontecendo uma coisa. Não, isso é normal. Para nós técnicos que analisamos o clima, é normal. Sim. Não significa que é uma condição ideal. Então, nesse momento, chuvas aqui no Sudeste, Centro-Oeste, e menos chuvas no sul, isso faz parte do cenário dito ano neutro. Ou seja, não tem forçante nem para ser chuvoso extremo continuado, embora episódios de chuvas extremas vamos ter, e também nenhuma seca prolongada. Sim. Porque tanto teve chovendo em Minas agora em janeiro, infelizmente já nesse final de semana as chuvas diminuíram nos últimos dias. O sul teve problema de estiagem mais severa, também voltou a chover em janeiro. Exatamente. Em ambas as situações não regularizou, mas você tem condições para amenizar eventualmente os períodos extremos. Perfeito. Então a gente está nesse período de neutralidade climática, se aproximando de um resfriamento maior nas águas do Oceano Pacífico, certo? Então assim, o que a gente pode esperar, por exemplo, para os próximos meses, se o oceano realmente resfriar? Realmente não, já está previsto. Para quando? Mais ou menos aí, meados de... A partir de abril, o oceano sai dessa fase de neutralidade e entra numa fase de resfriamento. Ainda não é La Niña. O fenômeno se caracteriza depois de 4, 5 meses de um resfriamento contínuo. Mas só para esclarecer, assim, para ilustrar uma coisa que é abstrata. Nós estamos falando ainda do verão, falando das chuvas. Só para ilustrar, ficou muito destaque, infelizmente, por toda a tragédia de janeiro, Belo Horizonte. Verdade. Isso é muito interessante. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso antes de começar a entrevista. Que já tem acumulado chuvas aí, em alguns lugares, a estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, acima de 900 milímetros. Sim. Agora em janeiro.
Pois bem, o ano passado, que nós estávamos no El Ninho, ou seja, o ano passado, janeiro de 2019, choveu apenas 88 milímetros. Isso em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quer dizer, no mês de janeiro, num ano, chove 88 milímetros, no outro chove 900. Então, verão O 2019... que fez essa diferença? O Oceano Pacífico. Exato. Num eu estava quente, desfavorece a organização de chuvas no verão, no sudeste. No outro estava numa condição neutra, favoreceu essa chuva mais forte. Então, só para entender que isso está muito, essa questão do oceano, parece abstrato, distante, mas está muito mais ligado diretamente com o nosso dia a dia. Isso é importante. E aí que é a importância da sua pergunta. Exatamente, mas antes disso eu também quero comparar outra região, já que você começou a comparar. Vamos comparar o Sul também? Porque a maioria dessas perguntas referentes à Laninha é do pessoal do Sul. Então a região Sul também, no verão 2019, a gente teve muita água por lá. Sim, o janeiro, inclusive, foi bem chuvoso, até no extremo sul do Rio Grande do Sul, região da Campanha Gaúcha, exatamente uma região mais afetada hoje com a falta de chuva. Perfeito. E agora, nesse verão, 2020? O problema de falta de chuva e estiagem, que é o que está caracterizando, infelizmente, já com perdas para as lavouras de verão. Verdade, mais de 90 cidades, inclusive, em situação de emergência. Para ver que você já tem um período um pouco mais prolongado, já vem no inverno e primavera mais seca, isso começa a afetar o abastecimento de água para a população. Pois é, então a gente está vendo que as águas do Oceano Pacífico Equatorial são o que mandam nas nossas temperaturas, na nossa condição climática. Perfeito. A gente tem que primeiro observar elas. Sim. E aí a importância do que você estava falando, e fique bastante claro o seguinte, vem mudança agora para 2020, que nós estávamos comentando, a partir de abril então, o oceano entra numa fase de resfriamento. Sim. Com indicativo desse resfriamento das águas do Pacífico Equatorial se sustentar ao longo de todo o segundo semestre de 2020 e sim aí com indicativo de configuração de um fenômeno Laninha para o final do ano e para o próximo verão de 2021. Então, ao decorrer do ano, o que a gente tem de mudanças aí já chegando com esse resfriamento? A gente estava conversando, você falou que vai chegar o friozinho, pode ser que chegue um pouco mais cedo no sul. Para o restante do verão, não muda. No ano passado a gente não chegou mais cedo o frio, né? Não, porque nós estamos saindo de uma fase quente. Eu lembro. Isso. Agora, com essa fase de transição indo para o frio, o que nós vamos sentir? Antecipa a chegada do frio. Antecipa. O que significa? Vamos ter lá para o final de abril as primeiras ondas de frio no sul e aumenta o risco de geada já para o final de maio, início de junho. Olha. Que são temperaturas abaixo de 0 grau, coisa assim. Isso traz um risco especialmente para a lavoura de milho segunda safra, no Paraná, Mato Grosso do Sul, que são áreas suscetíveis à formação de geada. Claro que o efeito vai depender da época de plantio, mas então, para o outono, nós vamos observar, eu acho que o principal sintoma é a condição de o frio chegar mais cedo. Porque quando a gente fala de inverno, o destaque é a temperatura sobre o frio. Mas complementando, já que nós falamos, e você falou das perguntas do Sul, para o pessoal do Sul que está sofrendo por problema de falta de chuva, até de abastecimento, não só lavoura, mas as cidades com problema de abastecimento, e não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis, na transição, lá para o final de abril, sobretudo maio e junho, as frentes frias voltam a ficar mais intensas no sul, e isso é uma boa notícia para dar uma... Não dá para garantir que vai regularizar, recuperar todo o déficit de chuva, Sim. mas vai ser um momento interessante para dar uma recuperada nos reservatórios, para dar uma equilibrada nessa questão do abastecimento. Muito bom. Paulinho, e o Sudeste? O Sudeste, ele vai ser um período, como nós estamos falando, dentro de uma característica básica, vai para uma redução de chuvas a partir de abril, maio. O inverno tem de ser seco, como é normal. E a primavera mais amena? Seco, aí, em termos de temperatura, o inverno, nessa condição, também ondas de frio, ele não vai ser um inverno rigoroso, frio, mas um pouco mais ameno. Agora, é mais marcante sim, isso que você está falando. Para a primavera, segundo semestre e primavera, verão, aí na condição do oceano frio, ele é mais seco, atrasa umas chuvas, mas as temperaturas também são amenas. Ou seja, retarda a chegada do verão, ou seja, a chegada do calor aqui no Sudeste, até mesmo no Centro-Oeste. Legal, agora vamos um pouquinho mais para frente e falar sobre uma coisa que eu estou um pouco em dúvida, assim. Se a gente está tendo um período aí de um pouco mais de estiagem no sul, a gente sabe que está atrapalhando um pouco as plantações por lá, né, a safra por lá. Se no ano que vem a gente já tiver com Laninha configurado, que eu acredito que nós estaremos, Sim, né, no verão. Está bem consistente. Como que vai ficar? Eu acredito que seja muito mais prejudicial 2 anos seguidos. Inclusive, você comentou comigo que no ano de 2019, no finzinho ali da primavera, a gente já estava com período de estiagem no sul também. Então já vem esse período de estiagem levando até o início do ano que vem? Por isso que eu até chamei a atenção
de que nós vamos torcer para que as chuvas sejam boas entre final de abril, maio e junho. Para ter esse período Para para ter dar uma um... recuperada. Entendi. Porque a sinalização, isso sim, Laninha é um vetor, é bem definido, é associado com menos chuvas para o sul. E aí, indo para o verão, sim, a tendência de períodos de menos chuvas, os chamados períodos de estiagem um pouco mais prolongados. Janeiro agora chama estiagem, mas as chuvas foram muito irregulares, como você bem chamou a atenção da associação com a neutralidade, irregularidade. O Laninha não, é um vetor, ou seja, uma tendência de períodos mais longos com chuva abaixo da média. Sem dúvida, esse cenário para o sul do Brasil, ou seja, de configuração do Laninha para o segundo semestre, para a próxima safra, sim, representa risco e está associado com chuvas abaixo da média, com falta de chuva. E isso estamos falando do sul, e isso inclui Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Santa Catarina, sim. Rio Grande do Sul, vai para o Uruguai e vai para a Argentina. Nós tivemos o último Laninha 2016, 2017. Sim. Mas foi em 2012 que a gente teve 2 anos consecutivos de Laninha? Não, o fenômeno... Eu sei que tivemos 2 anos consecutivos de Laninha que foi meio que um desastre. Sim, assim, nós tivemos... E aí é esse o medo? Vai se repetir novamente isso? Não dá para dizer que vão ter 2 anos, mas só o fato do fenômeno começar a se instalar no meio do ano, e nós vamos chegar no verão já com ele totalmente instalado, 4, 5, 6 meses com água fria, significa que a atmosfera vai estar reagindo a essa condição do oceano. Porque na realidade nós vamos continuar sofrendo os efeitos seguintes das frentes frias, das altas, das baixas pressões. Quando o oceano aquece ou esfria, nós estamos falando no caso do frio agora, do resfriamento da água, significa o quê? Que ele muda o comportamento das frentes frias. No caso do sul, as frentes frias ficam mais fracas e passam mais de lado, ou seja, são mais espaçados, por isso que chove menos. É isso que nós temos que entender, que o Oceano Pacífico determina o comportamento dos sistemas meteorológicos. Você vai continuar falando aqui diariamente, com esse de frente fria, chuva e coisa assim. Só que no ano de Laninha, as frentes frias ficam mais fracas. Entendi. Vamos falar um pouquinho de mercado também? Vamos. Este ano vai ser muito diferente do ano anterior, a gente já tem conversado sobre isso aqui desde o início do São Mar em Pauta de hoje. Então, para o mercado, vamos para o mercado de varejo. O que vai dificultar e o que vai ser mais difícil para o pessoal? Se um inverno, não sei, tão menos rigoroso? Primeiro falar de vestuário, primeiro falando de vestuário, o inverno é um inverno padrão, médio, até que é favorável. Mas o principal impacto, que é negativo, que interfere no comportamento do consumo da população, nos hábitos, isso está para segundo semestre, primavera e verão. Porque aí, atrasando a chegada do calor, isso atrapalha todo o comércio, segundo semestre atrapalha todo o comércio de verão. Então, falando de bebida, sorvete, roupa de verão, praia, ar-condicionado, ventiladores. Então, o comércio sabe que anos de Laninha é anos de frustração para o comércio. E aí, só para finalizar, a gente não falou de reservatórios, né? Com toda essa chuvarada que a gente está tendo agora aqui na região sudeste, como que ficam os reservatórios agora, neste mês? E aí, já se estendendo também até o fim do ano, a gente tem o Laninha no fim do ano, como a gente já disse, tem possibilidade de ter bandeira vermelha? A tarifa vai aumentar a tarifa neste ano? A tarifa vermelha, em função exatamente que nós, nos últimos 7 anos, não recuperamos reservatório, e aí não temos suficiente condição hidráulica, ou seja, geração de energia, e aí temos que se valer das térmicas, que tem um custo maior. E o custo vem na forma de bandeira tarifária. Neste momento, tarifária. como estão os reservatórios? Pois é, essas chuvas que você falou agora de janeiro estão sendo importantes para a recuperação, mas nós estamos muito aquém. Nós saímos de 18% do nível dos reservatórios, chegamos agora a 20%, estamos fechando o mês com 25%. Tá? Quando o normal... Qual que é o normal? É isso que eu te perguntar. Acima de 60%. Acima de 60%. O ano passado nós subimos até 47% só. Nessa época do ano? Não, nessa época do ano estava também ruim, e aí os reservatórios vão se recuperar até a final de abril, início de maio. Aí chegou a 47%, e que não foi o suficiente para garantir uma bandeira vermelha. Esse ano estamos com 24%, as chuvas vão continuar, mas ao que tudo indica, a recuperação vai ser parcial. Pelo 8º ano consecutivo, não vamos recuperar os reservatórios. E como você bem já chamou a atenção, segundo semestre com Laninha significa o quê? Menos chuvas durante o inverno aqui, atrasa o próximo período de chuvas, ou seja, o segundo semestre, na premissa que eu não vou ter um reservatório recuperado, que nós vamos continuar mais um ano, ao longo de 2020, dependendo de outras fontes de energia, especialmente a geração térmica,
que significa mais caro. Ou seja, é bem provável que, pelo menos no segundo semestre, nós vamos viver de novo a questão da crise relacionada à energia e a bandeira tarifária vermelha, que nesse momento ela pode variar de verde, amarela, vermelha. Sim. É bem provável que... Que bandeira que a gente está agora? A verde, porque nós estamos no período de chuva. Sim, perfeito. Então é isso. Então a gente espera que pelo menos neste verão a chuva dê as caras de uma forma bem expressiva, porque a condição climática daqui por diante, eu ia falar só Deus sabe, mas só o Oceano Pacífico sabe. Ele determina, mas eu acho que é importante, levantamos vários temas, e aqui o nosso internauta pode acompanhar, somar em pauta, nós vamos estar detalhando a cada semana assuntos bem específicos, podemos voltar a falar de energia, podemos falar o efeito dessa mudança de clima. Nesse momento nós só estamos preocupados em chamar a atenção que vem uma mudança no decorrer de 2020. Exato. Nos próximos programas nós vamos estar detalhando os efeitos dessa mudança para cada setor da agricultura. E eu estou à disposição. Muito bom estar aqui com você. Muito Obrigado obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. A gente espera que você compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. Muito obrigada por continuar nos acompanhando. Paulo, muito obrigada por toda essa explicação maravilhosa. Obrigado. E a gente espera que o Oceano Pacífico se comporte direitinho, né? Importante. Até a próxima.